Boa tarde. Líderes decidem nesta terça-feira o que será incluído na pauta do plenário nos próximos dias. Entre as prioridades está a ratificação da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. Fabrício Rocha. Documento da ONU estabelece que falta de acessibilidade é sim uma forma de discriminação. Universidades estaduais e municipais pedem mais apoio federal. Cassiana Tormin. O objetivo é conseguir verbas do orçamento da União. Segunda-feira, 12 de maio de 2008, 1h32, horário de Brasília. Eu sou Fabiana Mello e a partir de agora estaremos juntos aqui no programa Bastidores. Os 41 anos de vigência do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço vão ser discutidos nesta quinta-feira em seminário promovido pela Comissão de Legislação Participativa. O debate vai abordar propostas de mudanças na lei que regulamenta o FGTS. Uma das possíveis mudanças é a troca do índice que atualiza o saldo das contas. A ATR, utilizada atualmente, seria substituída pelo INPC. Representantes de instituições de ensino superior, estaduais e municipais cobraram na semana passada maior apoio do governo federal. De acordo com o debate realizado pela Comissão de Educação, o Brasil tem menos de 12% dos jovens de 18 a 24 anos de idade matriculados em cursos universitários. A meta do governo é aumentar esse número para 30% até 2010, sendo que quase a metade desses jovens estariam matriculados em universidades públicas. Quem tem mais informações, direto do corredor das comissões, é a repórter Cassiana Tormin. Cassiana, que papel essas instituições estaduais e municipais teriam no esforço de aumentar o número de estudantes no ensino superior? Bom, a primeira coisa é que essas instituições estaduais e municipais mantêm unidades no interior do país, fora dos grandes centros. Outra vantagem é a oferta de cursos noturnos que permitem a frequência dos estudantes que trabalham durante o dia. Mas essas instituições estaduais e municipais ainda são poucas em relação ao conjunto das universidades brasileiras. De acordo com o Censo da Educação Superior de 2005, das 90 universidades públicas federais do Brasil, 52 eram federais, 33 estaduais e somente 5 municipais. Sobre esse assunto, eu converso com o deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal, que participou da audiência na semana passada, né, deputado? Por que ainda prevalecem no Brasil as universidades públicas federais? Os recursos previstos na Constituição estão dirigidos hoje às universidades federais. O objetivo da audiência pública que ocorreu a semana passada foi exatamente trazer as universidades estaduais e municipais para o sistema e eles reivindicam mais recursos. Eu acho que é real, acho que precisamos realmente ajudar, até para poder expandir um pouco mais a rede, né? Como foi dito aqui, 12% apenas dos alunos estão na graduação, e incentivando para que não haja concorrência. Nós temos hoje, verificamos na audiência, que existem universidades públicas federais que estão abrindo novos campos agora, competindo com as universidades municipais e estaduais. Quer dizer, num país onde nós temos dificuldade de instalação de universidades, nós temos aí estados onde há competição entre o governo federal e o governo municipal e estadual. Nós temos que acabar com isso, nós temos que ser complementares, né? Como fizemos em Brasília. Aqui no DF, por exemplo, nós temos uma opção, em vez de a gente abrir mais faculdades do GDF, nós fizemos uma parceria com a UNB, que é a Universidade Federal, onde para cada R$1 agora investido nas outras cidades, o GDF também está aportando R$1, exatamente para a gente ampliar esse espaço. Agora, a participação dos programas também de bolsas ele é fundamental. O ProUni, aqui no GDF, nós criamos a Bolsa Universitária também, onde 10 mil alunos estão sendo matriculados com bolsa integral, e em contrapartida eles trabalham no GDF assistindo os alunos da educação integral. Nós lançamos aqui a educação integral, onde o aluno estuda de manhã, almoça na escola, à tarde ou no contraturno, ele tem diversas atividades. Então esses bolsistas do programa Bolsa Universitária, eles trabalham acompanhando esses alunos, quem está fazendo pedagogia, história, geografia, dá reforço escolar, quem está fazendo educação física, trabalha em modalidades esportivas e assim sucessivamente. Quer dizer, a gente diminui a repetência, que é muito grande no Brasil, o prejuízo é muito grande, então este reforço ajuda a acabar um pouco com a repetência e evasão.
você dá oportunidade às pessoas carentes fazerem um curso de graduação e, ao mesmo tempo, eles iniciam já o estágio, ou seja, praticando a profissão que eles estão estudando. E, com isso, você melhora principalmente a educação pública do DF. Deputado, existe de fato interesse de estados e municípios, interesse e viabilidade para que essas esferas do governo também criem suas universidades próprias, ou essa discussão sobre recursos federais para ensino superior, estadual e municipal, essa discussão afeta apenas alguns municípios e estados? Eu, inclusive, levantei essa questão na audiência pública, que nós temos que verificar também a questão do custo. Não é simplesmente abrir a faculdade por abrir, tem que ver quanto é que custa isso. Porque as pessoas equivocadamente acham que por ser público é gratuito. Ela é gratuita, mas quem paga a conta somos nós. Então, evidentemente que tem diversas formas de você ampliar a oferta de ensino de graduação, seja através da rede privada em convênio, das escolas comunitárias confessionais, seja através também do município. Acho que quando existe a contrapartida, a parceria com o governo federal, o governo municipal e estadual, você amplia os recursos, porque você pode estabelecer uma contrapartida em cada recurso aplicado pelo governo federal. O estado ou o município que tem interesse em ampliar suas vagas também entra com aporte de recurso de contrapartida. Agora, deputado, qual seria o critério para esse maior aporte de orçamentos? Qual a garantia de que os recursos vão ser aplicados efetivamente em cursos em instituições estaduais ou municipais de qualidade? Hoje você já tem uma regra constitucional nas leis orgânicas de cada estado, onde estabelece um percentual que tem que ser aplicado em educação. No governo municipal e estadual, você obrigatoriamente tem que investir 25% na educação. No caso do governo federal, a Constituição diz 18%. Agora, nós já estamos com esse índice há muito tempo. Acho que a gente tem que avançar um pouco, ampliar um pouco mais e exigir melhor a qualidade. Esse talvez é o que seja faltando. No serviço público, a cultura é muito mais de você cumprir a burocracia sem se preocupar muito com o resultado. Eu, que lido muito na área de ciência e tecnologia, a gente tem observado isso. A gente recebe um projeto de pesquisa, o pesquisador coloca um determinado reagente no projeto e o Tribunal de Contas e o Ministério Público se preocupa muito mais com a formalidade, se ele aplicou aquele reagente, mesmo que não tenha resultado nenhum, ele tem as contas aprovadas. Mas, quando ele tem, no caso, mudança de reagente em função da pesquisa e tem um resultado maravilhoso, o que acontece? E às vezes ele tem as contas desaprovadas e tem problema na prestação de conta. Então nós temos que rever isso, nós temos que priorizar um pouco mais os resultados, priorizando a qualidade da educação. Agora, deputado Isalci, um dos problemas também do ensino superior brasileiro hoje é a evasão. Muitos estudantes que acabam abandonando os cursos. Será que esse esforço para levar os cursos mais para o interior, investir mais nas universidades estaduais e municipais, poderia mudar essa estimativa hoje do grande número de evasão que há no ensino superior? Olha, eu sou favorável à descentralização de tudo. No caso da educação, prioritariamente, você tem que dar mais autoridade, mais autonomia para a escola, para a universidade. Então, os recursos têm que ser descentralizados e, de fato, o serviço está na ponta. Eu acho que a gente tem que dar a responsabilidade dos municípios a conduzir esse processo. Fica muito difícil o governo federal centralizar essas decisões, esses recursos aqui no Distrito Federal. Eu acho que nós temos que trabalhar na descentralização, aumentando a autonomia das escolas, não só administrativa, mas também financeira e pedagógica. Muito obrigada, deputado Isalci, pela sua presença aqui no Bastidores. Eu que agradeço. Os líderes partidários se reúnem amanhã com o presidente da Câmara, deputado Arlindo Quinalha, para decidir quais as propostas que deverão ser colocadas em votação pelo plenário, tão logo a pauta seja liberada. Atualmente, uma medida provisória e um projeto de lei com urgência trancam a pauta. Entre as prioridades que devem ser discutidas nesta terça-feira estão a regulamentação da emenda constitucional 29, que garante mais recursos para a saúde, e as propostas de emenda à Constituição do nepotismo e da mudança no rito de tramitação das MPs. Outro item que também deve ser incluído na pauta do plenário é a mensagem do Poder Executivo que ratifica a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 2006. Atualmente, estima-se que no Brasil vivam 25 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência ou incapacidade. Vamos ao Salão Verde, de onde fala ao vivo o repórter Fabrício Rocha. Fabrício, que tipo de benefícios essa convenção pode trazer para os portadores de deficiência?
A princípio, Fabiana, a Convenção não impõe a criação de novos direitos. Ela apenas determina o fim de qualquer forma de discriminação com os portadores de deficiência. Mas um dos principais aspectos desse documento da ONU é que ele estabelece que os obstáculos e dificuldades que os portadores de deficiência enfrentam para acessar informações ou espaços também são uma forma de discriminação, e isso obriga os governos a tratar da questão da acessibilidade. A Convenção também determina que as deficiências não são motivos para impedimentos ou intervenções judiciais sobre os direitos dos portadores de deficiência. Nós temos uma cópia aqui da Convenção, impressa e em CD aqui para ser ouvida no computador. Já está sendo distribuída pela Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência. E a coordenadora geral, Isabel Loureiro Maior, está aqui com a gente para falar sobre a Convenção da ONU. Isabel, a legislação brasileira hoje já é considerada bastante avançada no que diz respeito aos direitos dos portadores de deficiência. Com a chegada da Convenção, com a ratificação da Convenção pelo Brasil, o que muda na lei brasileira? Olha, Fabrício, muda muita coisa, porque nós temos hoje a legislação brasileira, como você já disse, entre as mais avançadas do mundo, especialmente porque ela já traz a discriminação como crime. Entretanto, se nós aprovarmos, e é isso que se espera, que amanhã essa casa, a Câmara dos Deputados, possa fazê-lo, vamos aprovar a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência dentro do ano dos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e faremos com a equivalência de emenda constitucional. A emenda constitucional número 45 de 2004, ela propicia que os tratados internacionais de direitos humanos possam ser trazidos para o ordenamento jurídico brasileiro na forma de equivalência à emenda constitucional. Você sabe que isso tem uma importância muito grande. Significa que todos esses direitos internacionais, direitos humanos das pessoas com deficiência, não poderão mais ser retirados. Eles passam a ser alguma coisa compatível com a Constituição brasileira. Significa que as nossas leis, os nossos decretos, que já estão em conformidade com a proposta, passam a ter uma força muito maior. São 24,5 milhões de pessoas diretamente beneficiadas, suas famílias, seus amigos, todo o conjunto. E além disso, quando você fala em acessibilidade, por exemplo, quando você fala em educação inclusiva, você está falando na melhoria do atendimento da população como um todo, e não somente das pessoas com deficiência. Agora, doutora Isabel, de que forma que essa discriminação aparece, se manifesta na sociedade brasileira? Olha, se manifesta das maneiras piores, aquelas maneiras veladas. Quando uma pessoa com deficiência que tem direito ao emprego, ela é recusada numa empresa. Ou então, quando uma pessoa com deficiência tem a possibilidade de estar no ambiente, seja ele recreativo, seja um ambiente de lazer, e não encontra as condições para participar. Nós muitas vezes falamos muito de rampa, mas não é somente isso. Nós precisamos da legenda na televisão, do intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais, que é oficial no Brasil desde 2002. Precisamos da legenda em tempo real. Precisamos que os filmes nacionais também sejam legendados para que a comunidade surda possa acompanhar. Então, são uma série de medidas que essa convenção traz. Há um conceito bastante interessante que diz que a discriminação, ela pode ser palpável, e aí você rapidamente confirma essa situação, e ela, pela convenção, ela pode ser inclusive passar da esfera nacional e ser apresentada uma petição à ONU, se o país não for capaz de resolver o problema, e se a discriminação se der dessas outras maneiras que eu mencionei, são maneiras indiretas, o país tem obrigações para resolver a questão. Agora, doutora Isabel, por que, apesar de já haver leis garantindo esses direitos, é tão difícil para a sociedade implementar todas essas medidas que a senhora citou? As medidas para qualquer política social no Brasil, elas precisam encontrar um acordo entre a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Se nós tomarmos como exemplo o transporte acessível,
São medidas do governo federal a criação da legislação, dos incentivos fiscais, mas também o nível estadual precisa colaborar com incentivos fiscais, com o apoio tecnológico, a produção de equipamentos cada vez melhor. E, na verdade, a concessão do transporte é da alçada da prefeitura, portanto, do nível municipal. Então, quando você tem essa necessidade de toda uma orquestração, de uma concertação nacional, é um pouco mais difícil, mas com a agenda social que o presidente Lula lançou no dia 26 de setembro do ano passado, no mesmo dia em que ele encaminhou para a Câmara dos Deputados a mensagem presidencial sobre a ratificação da convenção, ao fazer a agenda social, o presidente escolheu as prioridades do seu governo, do nosso país, para lidar com as pessoas com deficiência e exatamente tirar dessa situação de não implementação. Houve um incremento de 2 bilhões e 400 milhões no orçamento até 2010 e nós estamos trabalhando com as prioridades da concessão dos equipamentos de órteses e próteses, que são indispensáveis para a autonomia das pessoas com deficiência, a habitação de interesse social acessível, as escolas acessíveis com as salas multiuso, que permitem que a educação seja de fato inclusiva, e a questão da acessibilidade também na escola, no entorno, e um grande e forte empenho, tanto do governo como dos empresários, para que a lei de cotas nas empresas públicas e no serviço público seja de fato preenchida e a empregabilidade garantida para as pessoas com deficiência. Mas, doutora Isabel, a existência de uma convenção ou de legislação não garante que, de fato, esses direitos sejam atendidos. Esses recursos que a senhora mencionou, que o governo federal está investindo, são suficientes e mais? Como que essas leis devem ser tratadas e devem ser cobradas, a execução delas, por parte dos governos estaduais e municipais? Olha, uma convenção, ela é um acordo, ela é um tratado de direito internacional. Então, praticamente, os países são obrigados por si próprios e ao fazerem essa adesão à ONU. Né? É alguma coisa que tem que ser cumprida, talvez mais ainda do que a própria legislação nacional. Entretanto, a convenção vai ser complementada com a legislação que nós temos hoje. O exemplo que eu dei há pouco tempo atrás, agora falando sobre a questão da cota no trabalho, ela não está na convenção. A convenção vê a possibilidade de, não obriga os países a fazê-lo. E o Brasil já tem essa legislação desde 91 e vem cumprindo. O que nós queremos é que seja cada vez mais cumprida. A pessoa com deficiência e a sociedade, de posse desse documento, que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, em caráter de emenda constitucional, com esse status, poderá obrigar, de fato, a qualquer governo, seja ele municipal, estadual ou federal, a cumprir todos os seus direitos. Esses direitos estão na esfera da saúde, da educação, do trabalho, da ação social, na esfera da acessibilidade, como já mencionamos, na questão da capacidade legal, que é a não interdição, a não retirada dos direitos, especialmente das pessoas com deficiência mental, que tem sido alvo de uma discriminação muito forte, quando você imagina que o fato de essa pessoa não conseguir, por exemplo, gerir o patrimônio financeiro, não significa que ela não possa gerir os demais atos da sua vida civil. Então, a retirada da capacidade legal, ela fica absolutamente revisada pela Convenção e nós não teremos mais essa danosa situação em relação às pessoas. É bom que a gente diga que o Brasil faz parte de 50 e poucos países, entre 192, que tem legislação sobre pessoas com deficiência. E o fato de agora a Convenção trazer essa situação à baila vai melhorar a qualidade de vida de mais de 650 milhões de pessoas. Queria também mencionar que hoje, dia 12, na ONU, está havendo uma solenidade, que é a solenidade pela entrada em vigor desta Convenção. A Convenção foi aprovada em 13 de dezembro de 2006, o Brasil assinou sua adesão em 30 de março de 2007, na abertura das assinaturas, e agora, no dia 3 de maio, oficialmente, a Convenção recebeu 20 assinaturas, 20 países já ratificaram, atualmente já 25, então hoje, numa solenidade, se comemora na ONU a entrada em vigência da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Muito obrigada, então, doutora Isabel Loureiro Maior, coordenadora do CORD, Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, pela participação aqui no programa Bastidores. Muito obrigada a vocês. A Comissão de Constituição e Justiça realiza nesta quarta-feira audiência pública para discutir os procedimentos para cassação de mandato por motivo de troca de partido, caracterizada como infidelidade partidária. O assunto é tratado em um projeto de lei complementar de autoria do deputado Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão. A base da proposta é a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, adotada no ano passado, que diz claramente: os mandatos eletivos pertencem aos partidos e não aos candidatos eleitos. 1h51, horário de Brasília. O Bastidores de hoje termina aqui. Nós voltamos amanhã, à 1h30 da tarde. Até lá, uma boa tarde a todos.